Está no ar o Arquivo de Notícias. Confira as manchetes desta edição. Vereador Paulo Necli aciona o Ministério Público para acompanhar impasse no projeto do aeroporto. Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo completa 100 anos de história. E para eternizar a data, o Parlamento promoveu uma sessão solene comemorativa. A demora para o início das obras do aeroporto está preocupando as autoridades. Entre elas, o vereador Paulo Necli, que comentou o tema em sessão plenária. Recentemente, a imprensa noticiou a possibilidade do Ministério da Infraestrutura extinguir o termo de compromisso caso o projeto não avance. O termo entre o governo do Rio Grande do Sul e a empresa vencedora da licitação foi assinado há cerca de 2 anos. Mas até agora nada mudou no aeroporto Lauro Cortes. A justificativa é de que é preciso corrigir o projeto básico da obra para que seja emitida a ordem de serviço. Ao lamentar a burocracia, o vereador Paulo Necli fez um resgate do processo. Nós levamos em 2016, nós convencemos e provamos o porquê para a questão da liberação da questão do meio ambiente, né? Foi liberado junto à FEPAM, tudo certinho. Esse foi um grande passo. Nós levamos quase 2 anos, né, em discussão, do ambientalista, junto à FEPAM, enfim. Ali começou a nossa luta, né? Em 2017, nós conseguimos, com o ministro então Padilha, né, ele nos assegurou 45 milhões. Em 2018, houve a licitação, né? E a vencedora foi essa empresa de Erechim, que se chama Traçado, né? Então, além de toda a questão de mão de obra, de material, na licitação também previa a elaboração dos projetos. Projetos esses que são complicados sim, né? Que tem que obedecer normas internacionais. Mas se a Traçado se habilitou e o Estado do Rio Grande do Sul e Brasília acharam que ela tinha condições de assumir a obra, porque ofereceu um menor valor, né? Então ela tem profissionais, imaginava-se que tinha os profissionais habilitados para cumprir o que determinava a licitação, né? O dinheiro já está na conta, né? Mas infelizmente falta detalhes dos projetos, finalizar os projetos. Este é o grande entrave. A notícia de que Passo Fundo talvez perca os recursos foi levantada em reportagem do jornal Diário da Manhã. O Ministério da Aviação Civil teria informado sobre a possibilidade de extinção do termo de compromisso. Caso isso ocorra, o aeroporto deixaria de receber os 45 milhões de reais destinados para a obra. Por isso, na última segunda-feira, o parlamentar procurou o Ministério Público e agora vai novamente buscar explicações das autoridades que fiscalizam a licitação. Sai de Erechim, vai a Porto Alegre manda a Brasília, volta novamente a Erechim, porque não está de acordo com o que prevê a licitação. Realmente, nós estamos preocupados? Sim. Mas nós temos assim, nós, Câmara de Vereadores, assim como o Executivo, né, como as entidades todas se mobilizaram na época para que isso tornasse realidade, né, nós temos certeza que nós não vamos deixar perder essa verba de jeito nenhum, né, mas nós não podemos ficar aqui de braços cruzados. Eu procurei sim o Ministério Público, né, estou aguardando, né, um retorno se eu fosse recebido ou não, né, para nós também ouvirmos o Ministério Público, né, que possa ele nos dar um rumo, se nós temos um rumo ou nós estamos certo, como o que estamos fazendo até então, né. Mas amanhã esse vereador estará na Secretaria de Transportes, junto ao secretário de Transportes, Costela, né, para que ele defina, né, alguma coisa assim, para que se o governo do Estado, que determinou a Secretaria de Transportes, né, que esta obra é fundamental para o Estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, assim como o governador Sartori anteriormente,
determinou que essa obra é fundamental para o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos a garantia, né, que essa obra vai sair. Agora, a angústia, né, a demora, isso aí perturba sim. Por isso que, mais uma vez, estaremos indo a Porto Alegre e, se for o caso, vamos a Brasília, né, falar com o ministro, né, para ver, para que se agilize, né, de vez essa burocracia que impera no Brasil, para que essa obra comece, né? De fato, a atual estrutura do Lauro Cortes não atende à demanda. Muito pelo contrário, a precariedade do espaço dificulta o desenvolvimento regional. O vereador entende que Passo Fundo será outra após os investimentos. Estão previstas obras na pista, a construção de um novo terminal de passageiros e de um pátio para aeronaves, a implantação de áreas de segurança e da operação do aeroporto por instrumento. Passo Fundo era Passo Fundo até chegar ao UPF em Passo Fundo. Depois ela se transformou para melhor após a chegada ao UPF. E eu considero essa questão da ampliação e reforma do nosso aeroporto a mesma questão da época da UPF. Passo Fundo até então a obra do aeroporto e Passo Fundo após a obra do aeroporto. Vai se transformar sim. Por quê? Envolve cerca de 65 cidades do norte do Rio Grande do Sul, né? E envolve cerca de 1 milhão de pessoas, né? E Passo Fundo tem clientela. Para todas as aeronaves que chegam em Passo Fundo saem lotadas, né? Então a esperança nossa é que essa obra se realize o mais breve possível, né? Nós vamos trabalhar também para que se amplie novos voos, né? Passo Fundo Florianópolis, Passo Fundo Curitiba, mais um voo, Passo Fundo Porto Alegre, quanto mais Passo Fundo Rio de Janeiro, enfim, o máximo possível, né? Porque nós temos um exemplo aqui do nosso lado, a questão dos 200 quilômetros, né? Chapecó tem 11 voos diários que deslocam para todos os setores do país, né? Todos os lugares do país. Então é bom copiar aquilo que dá certo, é bom copiar, e nós vamos copiar Chapecó. E no próximo bloco você vai conhecer a história de uma instituição que está completando 100 anos. Projeto Primaves em Bela Vista, um lugar para animais silvestres vítimas de captura, crescidos longe de seu habitat natural. No Primaves, os animais encontram um ambiente tão natural quanto possível, com alimentação adequada, socialização compatível, frequência humana monitorada, higiene e cuidados 24 horas. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. O Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo está comemorando o centenário neste fim de semana. E pensando nisso, nós conversamos com personalidades que tiveram suas vidas marcadas pela escola.
O IE faz parte de um grupo formado por 630 instituições do sistema metodista espalhadas pelo mundo. Em Passo Fundo, o Instituto começou as atividades em 1920 como uma escola paroquial no centro da cidade. No bairro Boqueirão, o imponente prédio foi construído com recursos arrecadados por missionários americanos. O diretor Rubem da Silva destaca um pouco da história. Dentro dessa proposta de aliar educação com a confessionalidade, o IE surge aqui no Boqueirão, na época como o Gigante do Boqueirão, porque já era nesse prédio, depois veio a estrutura do prédio redondo, que foi o primeiro também prédio redondo na cidade. Dentro dessa uma visão americana, né, se chama aqui o prédio Texas, porque houve uma manifestação importante da Igreja Metodista do Texas, né, onde fez um movimento com as mulheres metodistas e que trouxeram fundos para que se construísse esse prédio, e aí o surgimento aí da escola. É uma história assim muito bonita, porque ainda hoje se trabalha muito nessa questão, a confessionalidade e a educação juntos, no sentido de transformar a sociedade, transformar as pessoas em cidadãos participativos e envolvendo toda a comunidade. A professora doutora Tânia Rezin menciona outros fatos importantes da instituição, que iniciou como uma escola mista e, na sequência, teve a instalação de um internato. A instalação do internato foi para viabilizar o estudo de jovens de toda a região que pudessem estar num ambiente sadio, que pudesse estimular os estudos e, ao mesmo tempo, que cuidasse do corpo, que era a grande preocupação com o esporte. Sempre, em todas as suas atividades, dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, nas Olimpíadas Metodistas, nas atividades culturais do Grêmio Castro Alves, no Conselho Estudantil do Instituto Educacional, sempre houve esse trabalho misto. Agora, o que precisa ser destacado é que o internato fez o papel de uma segunda grande família. Os pais traziam seus filhos com 10 anos, entregavam aos cuidados do professor Oscar Knaip e da dona Cecília Knaip, para que eles pudessem aqui fazer o curso ginasial e o curso científico, ou o curso de contabilidade. Aí eles permaneciam 7 anos, né, sendo educados, sendo informados, mas tendo uma formação para a vida. Não há nenhuma escola que tenha feito, pelo caráter dos professores, pela performance individual desses cidadãos, um desenvolvimento de valores como o IE fez. Nada é igual em qualquer escola. Não adianta você ter professores que tenham tido assim, uma formação de conteúdo muito aprofundada. Não. Eles viviam religião, eles eram exemplo de cidadania. Então, isso enriqueceu muito os alunos externos e, em especial, os alunos internos que viveram, não é, no mínimo 7 anos de suas vidas dentro do Instituto Educacional. O ex-vereador Thalito Fauti Mendonça é uma das pessoas que ajudaram a escrever a história do IE. Conhecido por ter sido vereador de 93 a 96, ele também é ex-aluno, ex-professor e ex-diretor do Instituto. Além disso, a mãe do político estudou na primeira turma. Ela tinha 12 anos, ela iniciou como aluna no IE. Ela e a irmã dela, Ana Almira, casada com o Nenê Greff. Elas foram da primeira turma. Naquela época, tinha um caderno do lado da esquerda, os meninos, e à direita as meninas, onde constavam todos os nomes dos alunos naquela época. Dizer que, com alegria, como ex-aluno, eu iniciei em 1937.
O IE começou no IE, aqui na Igreja Metodista, do lado da igreja aqui, tinha o pavilhão Germano Petersen. Ali o primeiro ano e o segundo ano da turma, primeiro e segundo ano era ali. Depois, porque passou lá para o terceiro ano, eu passei ele para lá, hoje, edifício Texas. Aqui, falando do edifício Texas, como vereador, eu indiquei que, como um edifício assim, padrão de Passo Fundo, o edifício Texas é a Igreja Metodista, como o edifícios padrões aqui de Passo Fundo. E também dizer da minha alegria, da minha satisfação e cumprimentar o diretor, os professores, os alunos do IE atualmente. Que Deus abençoe a todos e que dê bastante saúde, paz e amor para todos. O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, também tem boas lembranças da escola e deixou uma mensagem de carinho. Eu tenho uma relação muito antiga com o IE e isso faz com que eu fale apaixonadamente sobre a escola. O IE é uma escola que abrigou ao longo dessas décadas todas muitas pessoas, milhares de pessoas que foram e ainda são muito importantes para Passo Fundo. Uma escola que se destacou ao longo do tempo pelo incentivo à cultura, pelo incentivo ao esporte, por ser uma escola que sempre deu liberdade aos seus alunos, que sempre entregou liberdade com responsabilidade. O lema mente sã em corpo forte memória obrigatória de todos aqueles que, como eu, passaram pelo IE. Eu estudei no IE durante toda a minha vida escolar, nunca estudei em outra escola e só posso aqui dar a minha palavra de gratidão por tudo que eu aprendi no IE ao longo da minha vida. Tenho muito carinho, muita saudade, muito amor pelo Instituto Educacional de Passo Fundo. Como diz o hino, IE, teus filhos somos. O IE de Passo Fundo conta com 53 colaboradores que atendem 300 alunos da educação infantil, a primeira série do ensino médio. Crianças e adolescentes que aprendem se divertindo. Eu estou aqui na escola faz 7 anos, desde o 4º ano do ensino fundamental. Eu realmente amo o IE. Nossa, eu fui acolhida aqui de uma maneira incrível. Eu gosto muito dos professores, o estudo aqui é ótimo. A amizade que eu tenho também, as pessoas que eu acho que eu vou levar para a vida inteira estão aqui. Eu gosto porque acho que tem muita diversão e as aulas são muito legais. Quanto tempo faz que você estuda aqui? Eu acabei de estudar, meu pai ainda sou nova aqui. Eu gosto daqui de tudo e a minha matéria que eu gosto é matemática. Eu gosto muito da matemática. Eu comecei a vir aqui porque eu achei essa escola legal e pelos anos e estou muito feliz por essa escola fazer 100 anos. E a seguir a gente mostra como foi a sessão solene que eternizou o centenário do IE. A iniciativa partiu do vereador Leandro Rosso. Ver o extrato previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o Meu INSS, tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site Meu INSS. Precisou? É pra já. Pra você, o que é ser criança? Jogar bola, brincar, fazer bagunça, brincar. Amor? Amor. Não sei. E é brincando, aprendendo e fazendo novas amizades que essas crianças se preparam para a vida. E você pode ajudá-las a transformar o mundo, doando para a ONG Amor. ONG Amor, criança sendo criança.
bloco anterior, você conheceu um pouco da trajetória do IE que está de aniversário. Agora vamos acompanhar um resumo da sessão solene em homenagem à instituição que tem um ensino focado nos valores cristãos. Com 100 anos, o IE é a escola particular mais antiga de Passo Fundo. O instituto foi precursor, na época, ao ofertar o ensino misto. A primeira turma foi formada por 121 alunos, sendo 63 meninos e 58 meninas. O diretor Rubem da Silva mencionou este fato histórico. O IE retorna para uma sociedade onde existia muito essa coisa de gênero, né, meninos e meninas, e quando o IE chega em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na região Planalto do Rio Grande do Sul, com essa proposta totalmente nova do ensino misto, onde meninos e meninas interagiam no seu dia a dia com respeito, com valorização e, acima de tudo, pautando no conhecimento. Então, as coisas se desenvolveram muito dentro dessa perspectiva. Junto a isso, os valores, princípios que nós temos até hoje, princípios cristãos, éticos e sociais. Quer dizer, entendendo que todos participam de uma proposta de transformação da sociedade, né? Não é a responsabilidade de uns, de outros, mas de todos. E esses valores continuam perpetuando a nossa educação até hoje. No Brasil, a rede metodista é formada por 14 escolas, sendo 4 delas na região sul. E além de Passo Fundo, as unidades de Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana estão em festa. O coordenador da Pastoral do IE no estado falou em nome da organização. Para nós é uma alegria poder chegar na cidade de Passo Fundo, né, há 100 anos atrás, trazendo um legado de educação, porque a Igreja Metodista, quando ela chegou via os missionários americanos no Brasil, ela vinha com esse viés, né, igreja e escola. Então, para nós metodistas, a educação ela é integral, né? Não apenas falar das coisas do céu, mas falar das coisas do dia a dia, do cotidiano. E o metodismo, ele começou lá na Inglaterra, com John Wesley. E John Wesley é o fundador da Igreja Metodista, e lá na Inglaterra houve a Revolução Industrial, no século XVIII, e o movimento metodista entrou ali ensinando as crianças que trabalhavam 18 horas, 16, 14 horas por dia. Então o metodismo começou trabalhando a questão das crianças, né, que trabalhavam nas fábricas, e depois o metodismo foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos veio para o Brasil, né, no século XIX, os primeiros missionários, chegando em São Paulo, Rio Grande do Sul, e também vindo a Passo Fundo. Então, a rede metodista, ela tem essa visão integral, não apenas anunciar o evangelho, mas também, de alguma forma, colaborar com a cidade, o país, o estado, onde está a Igreja Metodista, né? Pelo Instituto, passaram muitas personalidades que contribuíram com o desenvolvimento regional. Entre elas está Dárcio Vieira Marques. O advogado e professor foi escolhido para representar o grupo de ex-alunos. Ele estudou e foi interno do IE de 1954 a 1960. Posso dizer que foram os melhores anos da minha vida. Muito garoto, fiz ginásio, depois fiz clássico e científico, que eram os cursos que encaminhavam ou para o direito clássico ou para o científico, quem ia para a medicina, engenharia. E eu, como tinha uma certa dúvida, fiz os 2 cursos, procurando obter o melhor do conhecimento que eu poderia usufruir. E como era interno, eu tinha uma vida muito integrada no IE. O hino do IE diz que és nosso lar. E realmente o IE era nosso lar. A gente almoçava, jantava, tomava café, praticava esportes, praticava atividades culturais, cívicas, estudava. Enfim, a gente tinha uma integração de 24 horas. Há nesta caminhada, nesses anos que vivi aqui, 2 figuras que foram muito marcantes na minha vida e tenho certeza de todos que pelo IE passaram nessa época, que foi o Mr. William Richard Schisler, que era o reitor do colégio, e o professor Oscar Kneip,
que era o diretor do internato, professor de história, era um figuraço também. Eram duas pessoas que davam um rumo à vida dos alunos, sobretudo dos internos, né? Porque a gente aprendia a disciplina, a gente tinha horário para tudo, a margem de tolerância eram 5 minutos, então a gente era obrigado a ser pontual, ser disciplinado no horário de café da manhã, na hora de arrumar a cama, na hora de estudar, na hora do esporte. Enfim, a gente tinha uma vida integral dentro do IE. No Parlamento Municipal, a sessão solene foi proposta pelo vereador Leandro Rosso. Na tribuna, o republicano falou da responsabilidade de homenagear uma instituição que cuidou da formação pessoal e profissional de gerações. O IE comemora 100 anos, né, um centenário. E por ali passaram grandes pessoas, personalidades que hoje fazem a diferença na cidade de Passo Fundo. Sejam médicos, advogados, políticos, como eu destaquei, o prefeito Luciano, alguns colegas vereadores passaram por lá. A homenagem é mais que justa, né, Ana Paula? Pois centenário, instituições comemoram, empresas comemoram, time de futebol comemoram, e a Câmara de Vereadores tinha que fazer a parte dela, reconhecer aqueles que fazem, ou seja, o IE faz parte da história de Passo Fundo. Ainda em seu discurso, o diretor Rubem da Silva disse que são raras as instituições de ensino que têm o privilégio de comemorar 100 anos. Desta forma, devemos olhar para o passado para planejar o futuro. Este ano a gente está trabalhando muito com o slogan 100 anos se renovando. E o IE, então, retorna com o ensino médio, depois de 10 anos sem oferecer essa modalidade, e também o ensino bilíngue. Duas das nossas escolas já estão com esse trabalho há bastante tempo e estão se tornando escolas bilíngues. O IE começa, então, com o programa, atendendo a educação infantil, os anos iniciais, entendendo que um aluno que começa com essa proposta no final do ensino fundamental, ele já estará falando fluentemente o inglês, preparando para o mundo. Então, se vem com essas novidades aí, né, dentro de uma proposta inovadora, também na área das tecnologias, em termos de material, a marca da nossa confessionalidade. Então, sempre se renovando. Para eternizar o centenário do IE em Passo Fundo, uma placa de honra ao mérito foi entregue à direção da escola. Uma maneira de reconhecer o trabalho inovador e de qualidade prestado ao longo dos anos. Os 100 anos do IE se mistura muito com a história de Passo Fundo. E isso para nós nos dá uma grande responsabilidade. E ter a possibilidade de fazer essa homenagem na Câmara de Vereadores, com representação de todos os segmentos da sociedade, é muito significativo, muito importante para nós. E a gente agradece aí a casa, agradece a proposta do vereador Leandro Rosso, também um grande amigo do IE, que é o presidente atual, o vereador Sail Spinelli. Então é um momento de muita alegria, de muita satisfação, e queremos, né, estender esta alegria a todos os passofundenses, porque também entendemos, né, que o carinho, existe um carinho muito grande da cidade de Passo Fundo pelo IE, e a gente quer agradecer neste momento também esta manifestação. E o Arquivo de Notícias termina aqui com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite!